Sabe por que você já perdeu tantas vendas na hora da mesa de negociação? Porque você foi pensar no fechamento só na hora que você tinha um cliente comprador interessado na compra e disposto a fazer uma proposta. A mesa de negociação é um local onde você faz pequenos ajustes. A maior parte da negociação e fechamento você precisa preparar. Inclusive, você precisa despertar, conquistar alguns sentimentos no proprietário e no comprador para que na hora que ele estiver na mesa contigo, isso pese a seu favor. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar 7 pontos importantíssimos das negociações de fechamento que a maioria dos corretores e gerentes de imobiliários negligenciam e, por isso, muitas vezes levam muitas pessoas ao ponto de fechamento, mas não conseguem concluir negócios. Me chamo José Fleury, sou corretor de imóveis há 23 anos. Corretagem me levou ao direito, hoje eu sou também advogado, pós-graduado em direito imobiliário. E graças à corretagem eu sou um advogado conciliador. Eu costumo falar que o corretor é um agente de paz, pois a gente vive em meio a uma dualidade de conflitos entre proprietários e compradores, vontades opostas. Isso vai forjando a gente ótimos negociadores e conciliadores. O comprador quer sempre comprar o imóvel mais barato, o proprietário quer vender no melhor preço. O comprador quer esticar a possibilidade de fazer escritura para o mais longe possível. O comprador quer fazer escritura rápido. O comprador quer tomar posse do imóvel imediatamente e o proprietário precisa de um prazo para desocupar. Isso entre outras coisas. Isso vai nos ensinando a lidarmos com divergências e fazermos ajustes durante a negociação. Para mim, o corretor de imóveis tem uma função importantíssima na economia nacional. E não é fazer anúncios, tirar fotos, fazer vídeos, fazer apresentações de imóveis encantadoras, e sim a parte de negociação. O corretor de imóveis é responsável por acelerar processos de venda e isso irrigar a economia do país. Eu falo por mim, várias vendas não aconteceriam se não fosse por minha intermediação. E você, que nível de negociação você está? Você quer ser um negociador nato e aprender a preparar vendas desde as primeiras abordagens com os proprietários e ser um fator indispensável nas suas intermediações? Na descrição do vídeo tem o meu curso. E eu garanto para você que no mercado de imóveis usados é o curso que vai lhe dar maior preparo. O conteúdo que eu compartilho no curso é um conteúdo atemporal, não é igual um conteúdo digital ou virtual que ele muda, o algoritmo muda e você precisa se renovar. O que eu ensino para vocês, esse conhecimento raiz, é essencial para todo corretor, inclusive para quem saca muito de digital. Muitos dos que entendem digital e virtual e tecnológico acabam não entendendo porque não estão tendo resultado. E é justamente por falta desse preparo raiz. Se você quer ter esse preparo, vai lá na descrição do vídeo. O primeiro link é o meu curso Escola do Corretor de Imóveis. Vem comigo para a sala de aula que eu garanto a você que você vai se tornar um profissional essencial e bem remunerado na compra e venda de imóveis. Na descrição do vídeo tem também um link de um grupo no WhatsApp chamado Os Guardiões. Eu tenho compartilhado ali algumas dicas extras, fora daqui, uns videozinhos curtos, umas orientações, uns casos assim que aparecem reais aqui na imobiliária rapidamente. Vai lá na descrição, pede para entrar. Se esse vídeo aqui for útil para você, seja recíproco. Deixe aqui a sua curtida, comenta, me dá o ar da sua graça, me diga qual a sua cidade, qual o seu nome para que eu possa te conhecer. Compartilhe esse vídeo com outros colegas que você tenha consideração. E se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. O fechamento da compra e venda de um imóvel não se dá somente na mesa de negociação, ela começa lá no início, nas primeiras abordagens com proprietários. E a maioria dos corretores são submissos a proprietários, principalmente os que captam o imóvel de forma virtual, digital, não são indicados, ligam para os proprietários quase que com um pedinte, pedindo, por favor, eu posso te ajudar, o senhor deixa eu trabalhar o seu imóvel, eu tenho um cliente interessado para comprar o seu imóvel, já facilitando a negociação, já mostrando para esse proprietário
que ele é o rei da cocada preta e às vezes o imóvel está nem um pouco atrativo. Eu chamo esse tipo de imóvel carniça. São imóveis trabalhados por dezenas e dezenas de imobiliários mal trabalhados, onde quem está ali em cima são os urubus, são as hienas, os leões do mercado imobiliário, dividindo uma carcaça. Vocês que trabalham assim, vocês precisam se dar mais valor. E essa submissão do corretor em relação a proprietários faz com que a maioria dos corretores, ao invés de apresentar para esse proprietário uma avaliação com a faixa real de venda do imóvel, se submetam ao preço que o proprietário está pedindo, mesmo que esse valor não exista. Então, o primeiro ponto importante da negociação que vai culminar no fechamento é você apresentar, que seja verbal, bem construída ou por escrito, uma avaliação para seu proprietário, indicando para ele desde o início, é uma avaliação inicial. Normalmente o corretor começa a trabalhar um imóvel muito acima do preço que o imóvel vale. A avaliação do imóvel em preço justo de venda é o primeiro momento da negociação. Quando você não prepara o proprietário para receber um valor que o imóvel vale, você retarda o processo de venda, porque você começa a trabalhar um imóvel numa faixa de preço que muito provavelmente um cliente daquela faixa de valor não se interessará pela compra do imóvel. Com isso, eles não vão ligar, você não vai ter leads. O primeiro ponto da negociação final é você se colocar diante do proprietário com uma avaliação justa e real desde o início do seu trabalho. Um segundo ponto crucial da negociação e fechamento é a prevenção documental. Um dos motivos que mais derruba a venda na mesa de negociação são questões documentais, às vezes simples, não apuradas previamente e que vai despontar na hora do fechamento, trazendo assim até uma frustração para o cliente comprador e a gente não conseguindo reverter aquela situação. Um dos pilares, inclusive, da minha metodologia de venda está na utilidade da parte documental, é a expertise documental. Eu consigo ser útil a proprietários. Tem muitos proprietários que não sabem que tem alguns ajustes documentais para serem feitos no imóvel dele. E quando eu descubro isso e passo para ele, eu ganho a autoridade. Antes mesmo de tirar fotos, fazer vídeos e divulgar, eu faço uma análise básica da documentação, que eu ensino inclusive a fazer no meu curso. Eu até gosto de encontrar questõezinhas documentais para que eu possa resolver e ser útil ao proprietário. Se vocês não querem perder vendas na mesa de negociação por conta da documentação, você precisa fazer a pré-análise documental e já encontrar alguns pontos e já encontrando a solução. Olha, eu não estou dizendo que você deve só pedir a documentação ao proprietário. Tem muitos corretores, eu peço a documentação ao proprietário, mas pede e arquiva lá. Às vezes pede só olha o título, escritura definitiva, não analisa o restante. E aí chega na hora da mesa de negociação, vê que uma pessoa se divorciou, viu que tinha um inventário, mas ele não sabia. Por quê? Porque ele só analisou o título, só pegou a documentação e arquivou. Desde o começo que eu comecei a trabalhar na corretagem, eu aprendi, não foi ninguém que me falou, eu vi essa necessidade de preparar a parte documental. Então, todas as minhas opções, quando eu captava e fazia a pré-análise documental, tirava as certidões necessárias, pegava uma ONU Gerais, quitação fiscal em enfitêutica, Justiça Federal, Receita Federal, e ali eu já começava a ver se tinha alguma necessidade. O legal é que eu sempre fui campeão de vendas, de captação de imóveis vendidos em imobiliária. Todo cliente que chegava lá através da imobiliária para fazer uma proposta no meu imóvel, o meu gerente tinha facilidade porque ele ia lá no arquivo, pegava o laudo e via certidão de ônus reais, via quitação fiscal, Justiça Federal. Isso facilita. Tem corretor que quer que o cliente dê um sinal e princípio de pagamento sem ao menos ter uma documentação básica para mostrar para ele, sem ao menos. Então é preciso que você faça essa previsão
prevenção documental, para que na hora do fechamento você, primeiro, passe mais tranquilidade para o cliente comprador, mas antes disso, você descubra questões para serem resolvidas e se antecipe nas soluções desses problemas. Terceiro ponto importante é você, durante o processo de divulgação do imóvel, você fazer readequação do preço do imóvel. Caso você perceba espaço, caso você perceba que o imóvel não está gerando clientes interessados, visitas, você fazer ajustes, ligar para o proprietário e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer visitas com um imóvel nessa faixa de valor, gostaria de levar clientes com uma outra faixa de valor, seria possível? Você precisa ir conversando com o proprietário, levando ele, conscientizando ele para a faixa de valor real que muito provavelmente o cliente comprador fará as propostas dele. A maioria dos corretores procuram captar novos imóveis, ao invés de ajustar os preços dos imóveis que eles já têm. Eu fazia muito isso. Quando eu estava precisando de venda, muitas vezes eu não ia buscar os meus compradores para tentar fazer visitas. Eu ajustava os preços dos imóveis que eu já tinha, tornando eles mais interessantes para outros tipos de clientes que estão numa outra faixa de valor. Quarto ponto, você lembra dos sentimentos que eu falei que a gente conquistar, despertar no cliente comprador e no cliente proprietário? No cliente proprietário, a gente precisa despertar nele a consideração profissional e consideração pessoal. Como é que você faz isso? Ele precisa confiar no seu trabalho, ele precisa ver que você é um bom profissional, ele precisa ver que você está se dedicando ao trabalho, ele está vendo que você está ali realmente se esforçando para vender o imóvel, dando atenção. Também que você também está sendo uma pessoa agradável, não só chata. Cuidado, não é puxa-saco, é agradável. Uma pessoa que sabe se colocar, às vezes ir até um ponto mais pessoal, às vezes se recolher, não ser intrometido. Tem corretor que não sabe lidar com pessoas, são indelicadas, não cativam as pessoas e nem clientes. Eu vejo isso muitas vezes nos comentários que eu recebo nos vídeos. Gente, tem corretor que pensa que eu sou Google, que eu sou uma ferramenta tecnológica, são incapazes de dar um bom dia, boa tarde, obrigado pelo conteúdo. Não, o cara já vem de lata, metendo uma pergunta assim, sem pé nem cabeça, uma pergunta como se eu tivesse sempre uma obrigação de dar uma consultoria para ele, sem nada em troca. Tem outros que nem interagem, que eu não sei nem quem são, de repente brotam aí no meu direct, brotam no meu WhatsApp, pedindo uma assessoria. E ficam chateados, inclusive, quando eu falo para eles, olha, eu peço gentileza, faça um comentário na rede social, dentro do possível, eu respondo a você. Porque, na verdade, está sendo uma via de mão única. Quando você vem no meu direct e pede uma informação. Eu preciso de interação nos vídeos. Inclusive, galera, quem não deu aí, dá o like aí agora. Valeu, galera? Como que essas pessoas estão lidando com os seus clientes na rua? Eu me preocupo. Às vezes eu pontuo para eles algo mais rígido, né? Parece até um pouco antipático, mas é para que eles se toquem. Cara, você precisa saber chegar nas pessoas. Educação, no mínimo, reciprocidade. Isso funciona também nas relações do corretor com o cliente, proprietário ou comprador. Quinto ponto, você precisa gerar um sentimento no comprador para na hora que ele estiver na mesa de negociação, fique mais fácil o fechamento. E qual é esse sentimento que eu acho mais importante de despertar num cliente comprador? É a confiança. O proprietário, você ainda está lidando com eles há alguns meses, ele já te conhece, já falou com ele, mas o comprador talvez esteja te vendo de primeira viagem. E é muito importante que você passe uma certa tranquilidade para ele, que ele não veja ansiedade em você, que ele veja que você está apresentando para ele um imóvel com uma documentação perfeita, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe como é que é o processo de escritura. É preciso você gerar esse sentimento de confiança no comprador, porque
se esse comprador for para a mesa de negociação desconfiado de você, isso dificulta mais ainda. Ele vai colocar impeditivos, ele vai fazer questionamento, ele não vai querer dar um sinal de imediato. Então você precisa já construir isso desde o primeiro atendimento. Ele precisa ter essa certeza firme que você é um bom profissional no primeiro atendimento, na hora da visita, em todo momento. Para quê? Para quando ele chegar na mesa de negociação, já estar dentro dele a parte de confiar em você. Vou contar aqui uma história aqui de uma negociação que você vai ver a importância, a diferença que é um corretor bem preparado, como isso faz diferença e como isso faz venda. Galera, o imóvel estava aqui, mas ele também estava numa outra imobiliária. E essa outra imobiliária tinha sido até primeira do que a gente. Só que eles não fizeram análise documental nenhuma. Nós fizemos, detectamos uma questão documental que o proprietário não sabia que tinha que resolver. Começamos a resolver a questão documental. Durante o processo de divulgação, o corretor de imóveis se aproximou bastante desse proprietário. Esse proprietário passou a confiar bastante nele por conta da expertise documental. O corretor foi sagaz também de também conhecer um parente dele que ficava com as chaves do imóvel, se aproximou, conquistou também a simpatia, o respeito desse familiar. Isso tudo foi contribuindo. Só que essa outra empresa é que conseguiu primeiro um cliente interessado para comprar o imóvel. Nós fizemos um trabalho com esse proprietário de conscientização de preço. Nós que fomos fazendo o ajuste. Quando esse corretor conseguiu o cliente, ele tinha um cliente para pagar o preço do imóvel que nós preparamos o proprietário para receber. Só que esse comprador, ele parecia que ele estava... Parecia não, foi exatamente para isso. Ele estava comprando o imóvel com uma intenção de revender. E no recibo de sinal, falava-se que não iria fazer escritura, faria uma procuração. E o proprietário mandou para a gente o recibo de sinal. Eu me lembro que eu falei para ele, assim, olha, eu não fico muito confortável, o ideal era que o senhor procurasse algum outro advogado, uma pessoa que o senhor confie, para que ele passe instruções, porque eu vou ter que criticar o recibo de sinal do colega. Mas o que o senhor pode fazer é pedir esclarecimento ao corretor por que esse comprador quer fazer a escritura, quer fazer a compra e venda através da procuração, para ele trazer maiores detalhes. Esse corretor não soube passar para esse comprador, para o proprietário, essa situação. Eu expliquei, olha, muito provavelmente ele é um investidor, vai comprar para revender, ele quer evitar ter o gasto da escritura do registro. Eu falei para ele alguns riscos que ele poderia correr se esse comprador revendesse esse imóvel para uma outra pessoa, ele tiver uma outra divergência lá em um outro quesito lá e desistiram. Tanto o comprador como o proprietário desistiram da compra. E a gente continuou fazendo trabalho. Tempos depois, esse comprador mandou uma mensagem no anúncio nosso, procurando saber sobre o imóvel. E nós identificamos ele, falando, pô, esse cara aqui é o cara que estava tentando comprar com fulano. Ele quis rever o imóvel, agora com a nossa imobiliária. E foi lá, reviu, fizemos ficha de visita e tal. E ele falou porque ele estava comprando daquela forma. E nós, realmente era isso, ele estava comprando para revender. Nós explicamos para ele o porquê o proprietário não tinha feito, coisa que o outro corretor não fez com ele. E nós ajustamos, nós chegamos para o proprietário e falamos, olha, ele tem interesse de comprar o imóvel, mas ele precisa diminuir o custo. Se o senhor puder dar um desconto a mais daquele valor que o senhor tinha aceitado que ele pagasse, ele consegue fazer uma escritura definitiva. Então, nós ajustamos o preço com o proprietário tinha antes fechado um valor com esse comprador, vamos supor, de 1 milhão, tá? E aí nós fizemos com que esse proprietário aceitasse 950 e o negócio foi concluído. Olha a importância de entendermos, de sabermos negociar, de conseguir a consideração do proprietário, de passarmos mais segurança ao cliente comprador, de entender de contratos, de documentação. Sexto ponto, você precisa encontrar um denominador comum na questão do valor. E qual é esse valor ideal? É um valor justo do imóvel. Um imóvel ele pode ser
precificado dentro de uma faixa de valor. Vamos supor que um imóvel vale até 300 mil e o proprietário quer 350 mil. Muito provavelmente o cliente comprador não vai topar pagar esse preço de 350 mil. A maioria dos corretores acabam perdendo vendas por eles só ter uma oratória de convencimento com o comprador, insistindo para que ele pague mais, querendo mostrar para ele que o imóvel vale, ao invés de ter uma oratória de convencimento com o proprietário. Para mim, é muito mais fácil eu argumentar com o proprietário que o imóvel dele vale, ele deveria aceitar a proposta de 300, porque é quanto o imóvel dele vale no máximo, do que eu convencer um cliente comprador a pagar um valor que o imóvel não vale. Entretanto, se você não fizer aquele preparativo antes da avaliação em preço real de venda, logo no início do trabalho, muito provavelmente você não vai conseguir fazer esse ajuste de fechamento. Ou você vai ter que fazer o ajuste de fechamento através da sua comissão, que isso é muito comum. Você sabe um dos motivos maiores que você está tendo que baixar a comissão? É porque você não prepara o proprietário, desde o início do trabalho, a trabalhar, a aceitar vender o imóvel pela faixa de valor que ele vale. E aí o que faz? Vamos supor, esse imóvel aí, você não preparou o proprietário para receber os 300 mil, começou a trabalhar em 450 mil. Na hora que você pega a proposta de 300 mil, ele fala, não, eu estou baixando muito. Ele não está baixando o preço, ele só está readequando para o preço que vale. E você faz o quê? A gente pode negociar a comissão e fecha a venda com uma comissão, muitas vezes, irrisória. Tudo porque você não fez esse primeiro ponto, que é avaliar o imóvel no início do trabalho numa faixa de valor justa e real. Pelo menos apontar para o proprietário essa faixa de valor e chegar lá na hora do final, na hora da negociação, você falar, o senhor lembra o valor que eu falei para o senhor que o seu imóvel valia? Então, eu estou apresentando uma proposta de um cliente comprador dentro dessa faixa de valor. Sétimo ponto, você precisa ter um contrato de sinal e princípio de pagamento simples, esclarecedor e que resguarda tanto o proprietário como o comprador. Ou quando você estiver na posição de costura, né, que muitas vezes quem está minutando esse sinal é um advogado e o outro, ou você tem que fazer um sinal que seja bom para um e bom para outro. Você tem que saber costurar acordo, você tem que saber fazer pontuações que favoreçam um, saber fazer pontuações que favoreçam outro. Evite sinal cheio de juridiquês pesadas, palavras pesadas, penas, multas excessivas. Quando estamos lidando com pessoas de boa fé, comprador e proprietário, dá para fazer um contrato de sinal e princípio de pagamento tranquilo, que ambas as partes vão ficar tranquilos e seguros para assinar. Corretagem é uma profissão complexa demais, não é para todos. Negociar e fechar a compra-venda de imóveis, onde comprador quer uma coisa, proprietário quer outra, é uma arte. Eu tenho muito orgulho de quem eu tenho me tornado graças à corretagem. Se o vídeo foi útil para você, cara, me ajuda com o engajamento, seja recíproco. Comente aqui, diga seu nome, sua cidade, compartilhe esses vídeos com os corretores que você mais considera, se inscreve no canal e bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.